para além das questões políticas e da forma como cada um é vendido, tem uma questão de natureza humana também. O ser humano tende a tudo aquilo que é mais gostoso, que é mais prazeroso. E aí, se quando a gente olha para esse cenário político, quem fornece essas ideias, quem defende isso de que tudo é gostoso, prazeroso, lindo, maravilhoso, é a esquerda, não a direita. Eu torci com o Pavinato, querido Pavinato. A Vivi já veio aqui já. Ele já Já veio, é veio, já. mesmo, que Ele legal. veio no início do ano, mas ele tá muito desgostoso. Ele tava chateado. Bichinho, ele O tá, Bolsonaro não, perdeu, ele tava desgostoso Não, mas do o país. Pavinato ele é muito perseguido, né? Assim, é uma coisa Demais, meu. bizarra. É uma coisa bizarra, assim, do tempo total oficial de justiça. Já foi oficial de justiça no Sério. Oeste. Caramba, Você já tem foi lá. noção. É. É uma Mas coisa assim, bem ele tem um maluca. posicionamento muito firme, né? Ele não tem medo, não, de sofrer uma Cara, perseguição assim mais forte. eu acho que todo mundo que no Brasil de hoje se posiciona contra o que a gente vê vindo da instituição do judiciário, de todas as outras instituições, todo mundo que tem um posicionamento forte contra a esquerda, tem um pouco de medo. E é uma pessoa que tem uma voz pública, tem um pouco de medo. Todo Sim, mundo tem. Mas a grande questão é, a coragem, ela não é uma virtude que aparece somente quando eu não estou com medo. É justamente quando eu estou com medo é que eu tenho que ser é corajosa. verdade. Senão, não faz sentido a coragem. Então, eu acho que é isso. Todos nós, de certa forma, e alguns mais, porque são mais perseguidos ainda, outros um pouco menos, porque são menos perseguidos, mas todos nós, já, de certa forma, temos medo, mas temos que ser corajosos, porque senão a vida, inclusive, perde o sentido. Só para existir, para estar aqui, para não lutar pelaquilo que eu acredito, Sim. para mim, eu pessoalmente, não faz sentido. Então, é isso. Aí tem que Medo seguir. temos, mas. Mas temos que lutar, né, Exato, contra senão o a que a vida. gente acredita e contra fatos também, né? Exato. Então, assim, é isso. Eu tenho que ter um sentido. O sentido é um troço que ele só existe fora daquilo dali. Ele não é um fim em si mesmo. Então, por exemplo, o celular. O Sim. sentido do celular é a ligação, as funções dele, enfim. Ou seja, é um sentido fora Sim. dele, não é um sentido em si. O mesmo vale para a vida. A vida ela só tem um sentido se nós estamos nos doando a alguma coisa, se está para o lado de fora. E aí cada um vai se doar a algo, a sua família, aos seus filhos, ao seu trabalho, senão as suas ideias, senão ela não tem nenhum sentido de vida mesmo. Então eu acho que eu levo muito, não só eu, todo mundo confia, precisa ter um sentido, precisa ser para fora, precisa ser feito. A história, ela é feita por homens que foram lá, arriscaram e fizeram. Ela não é Sim. feita pelos caras que estavam no sofá militando. Só ali tweetando, né, e tal. É. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que o Marx, né? Eu entro em alguns canais de esquerda, assim, Uhum. e eu vejo que eles têm uma turma que eles acreditam mesmo que as ideias do Marx funcionam, né? Funcionam, Por né? que você acredita que tem muita gente que compra essa ideia, né? Um monte de gente falando, nossa, sensacional, o conceito de mais-valia é verdadeiro. Mas assim, ele só aponta um lado, né? O ganho do patrão, mas ele não vê que o cara correu risco, o cara colocou, empregou o próprio capital, o tanto de pessoas que quebraram, né? Porque às vezes a gente vê só, sei lá, o dono da Renner, o dono da C&A, mas e os outros 1 milhão que quebraram, né? E ficaram sem nada, às vezes. Deixaram até que a família acabou sendo destruída porque ele tentou empreender. Olha, quando você pega alguns livros dele para ler, tem uma filosofia muito poética, muito bonita. Por exemplo, eu não lembro agora se é no Capital, mas eu acho que é no Manifesto Comunista. Karl Marx ele descreve a forma como um sujeito vai ao trabalho e ele faz uma comparação com uma criança que vai ao parque de diversões, brincar. E aí ele diz que de manhã o sujeito exercerá uma função e tal, e de tarde outra, enfim, é uma coisa completamente utópica, poética, bonita, floreada. Então, assim, ninguém tá contando que, por exemplo, para você, o que ele está chamando ali de ditadura do proletariado, na verdade, é uma oligarquia com sujeitos que têm poder e dinheiro na mão e que geralmente essas pessoas são tirânicas e oprimem os outros. Essa parte não é contada, essa parte não é dita, é só o floreio da coisa toda e que todos vão ter acesso à igualdade, ao emprego, ao dinheiro, aos bens, porque se o trabalhador tudo produz a ele, tudo pertence, aquela coisa toda. Então, o primeiro ponto é esse, é um discurso
poético, floreado, com flores, colorido, bonito. Então, quando você é jovem, principalmente, é muito fácil você ser seduzido por isso. Né? Porque, enfim, e o jovem, ele tem essa necessidade, o ser humano como um todo, mas o jovem principalmente, ele tem essa ânsia de querer participar da história. Então é muito bonito quando você vê um discurso que endossa essa ideia de participação do jovem na história. Sim. Porque se você vai fazer a revolução, significa que se você vai romper com uma ordem social e uma ordem econômica que está vigente na tua sociedade, significa que você vai fazer parte de algo grande dentro da história dessa sociedade. Então, isso é muito, muito, muito sedutor. Então, o primeiro ponto é esse: tem essa parte de sedução que as teorias marxistas provocam nas pessoas. E aí, eu acho que essa resposta ela tem bastante pontos, mas vou me ater Pode ficar à vontade, só pode ficar à esses vontade. a dois, assim, que eu acho que são os principais. Quando a gente fala em relação às ideias que nós defendemos, elas são ideias mais duras. Porque nós estamos sempre tentando falar da realidade e da verdade. A realidade e a verdade, na maioria das vezes, dói. E é difícil de aceitar, é muito difícil. Então, assim, é difícil de aceitar. Um exemplo, é difícil de aceitar que para uma pessoa emagrecer, ela tem que passar pelo processo da dieta. É Verdade. doloroso, é muito doloroso isso, assim. Para além de todas as questões políticas. Mas é um processo doloroso. Então, nós que não somos marxistas, estamos falando a respeito de um processo que dói, de um Muito. processo que é difícil. Então, assim, por si só, pela natureza da coisa, já é difícil vender isso. É difícil vender, olha, de fato vai ser difícil. Olha, de fato vai ser complicado. Olha, de fato você vai ter que se esforçar muito. Nós vivemos principalmente nessa sociedade extremamente hedonista, ou seja, essa sociedade que está o tempo todo só em busca pelo prazer. Então, essa ideia de vender a realidade e a verdade é mais difícil ainda de ser colocada em prática, já que todas as pessoas querem estar o tempo todo saciando seus desejos, seja lá qual for o desejo. O desejo da comida, o desejo sexual, qualquer desejo, o desejo dos bens materiais. Então, se eu estou numa sociedade que o valor supremo, a ideia suprema, o sentido da vida das pessoas está completamente depositado na ideia de saciar os desejos, seja ele qual for, é muito difícil eu chegar para esse cara e falar: opa, não dá para você fazer isso sempre. Você É. tem que passar pelo processo e o processo dói. Mas é a verdade da coisa, é a verdade da vida. Então, eu acho que, para além das questões políticas e da forma como cada um é vendido, tem uma questão de natureza humana também. O ser humano tende a tudo aquilo que é mais gostoso, que é mais prazeroso. E aí, quando a gente olha para esse cenário político, quem fornece essas ideias, quem defende isso de que tudo é gostoso, prazeroso, lindo, maravilhoso, é a esquerda, não a direita. Então, naturalmente, essas ideias marxistas da esquerda como um todo terá mais aderência do que as ideias da realidade e da verdade. É uma questão de natureza humana. E é engraçado, né? Eles fazem de uma maneira que fica tão fácil. Nossa, você produz. Você produz 5 camisetas num dia. E com uma camiseta você já paga o seu dia. O restante tinha que ser pra O que você, né? Eles colocam uma continha de padeiro ali que não fecha, né? não fecha aí, assim, para produzir a camiseta, é uma coisa, assim, completamente surreal, porque, assim, para produzir a camiseta, a manga pode vir de uma empresa, a linha pode vir de outra, aí a frente, se tiver uma estampa, vem de outra É. empresa, as costas, assim, é uma coisa que não faz. Impostos que paga, E né? assim, Locação. vamos pegar só pela lógica de que Hum. a tudo que você produz te pertence. Como é que eu vou fazer a conta de uma camiseta que ela te pertence se a manga veio de um fornecedor, a frente da camiseta veio de outro fornecedor? Assim, tu deu ali a tua mão de serviço, a tua mão de obra. Tu produziu efetivamente ela. Exatamente. Então, assim, é uma coisa completamente incoerente e já foi refutado, assim, em termos econômicos há muito tempo. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. Mas é isso, né? Essa ideia da aderência. E a gente pode ampliar muito mais isso. O marxismo, há muito tempo, enxergou. Karl Marx lá atrás, eu acho que a gente precisa de uma explicação prévia. Karl Marx Pode. lá atrás, ele fala sobre estrutura e superestrutura. Então, ele vai falar o seguinte: a estrutura é a reprodução material da sociedade. Então, a estrutura é a água, é a garrafa, é o lenço, é o celular, ou seja, a reprodução
material da sociedade, a forma como eu faço as coisas dentro da sociedade, isso é a estrutura de uma malha social. E aí ele fala: olha, a superestrutura é a reprodução ideológica da sociedade. Então, é a forma como aquela sociedade vive. Dentro da antropologia, nós poderíamos chamar isso de ethos. Então, a reprodução ideológica é a moral, são as leis, os princípios. A religião, por isso que inclusive ele se opõe à religião, né? Ele fala que é o ópio do povo. A religião, enfim, o ethos daquela sociedade, as ideias, o senso comum daquela sociedade é a reprodução ideológica e, portanto, a superestrutura de uma sociedade. Daí ele nos fala o seguinte: quem domina a estrutura, quem domina a forma como a estrutura, a forma como a reprodução material é feita na sociedade, ou seja, quem domina esse sistema econômico, principalmente, ali ele estava se referindo à burguesia, né, e tal, domina a superestrutura. Ou seja, quem manda aqui na forma como nós nos reproduzimos materialmente, a forma como nós fazemos economia, também manda na cultura dessa sociedade. Porque a moral, o princípio, a religião, o modo de viver, o senso comum, tudo isso pertence à cultura de um país. Então, quem domina lá, domina cá. E aí, dentro disso, teve vários debates em relação, entre os próprios marxistas, sobre como fazer a revolução dar certo, como implantar a ditadura do proletariado. E eles chegaram a uma conclusão de que nós começamos a fazer isso por meios culturais. Não tem como eu simplesmente só chegar num trabalhador e falar para ele que ele é oprimido e que ele tem que, portanto, lutar contra o patrão dele e fazer a revolução. A ideia é que o trabalhador, seja socialista, comunista, marxista, sem sequer saber o que é a definição do que é mesmo o socialismo, o comunismo, o marxismo. E aí é isso que a gente chama da revolução cultural, é isso que a gente chama da ocupação cultural. Então, dentro da nossa sociedade, a gente tem toda essa ocupação cultural. As nossas escolas ensinam marxismo, as nossas universidades ensinam o marxismo. Dentro da igreja tem a teologia da prosperidade, que tem, aliás, a teologia da libertação, que tem uma ideia completamente marxista, enfim. Isso existe, esse domínio cultural existe no marxismo dentro do nosso país, dentro daqui do Brasil. Então, quando eu tenho tudo isso muito bem aparelhado, muito bem conduzido, é muito mais fácil eu falar pro cara que, ó, você tá sendo explorado. Tu fez 5 É camisas. sedutor, né? Tu fez 5 camisas, mas não, pera lá. 4 são suas. Porque ele já vem com essa ideia, carregando desde do ensino educacional. Então tem isso também a se pensar. Por isso que assim, quando você me mandou a pergunta, quais são os rumos do Brasil? Lembra que eu falei, não, muda essa pergunta não tem como a gente É responder. muito, né? Não tem como responder, porque assim, o nível de problema que a sociedade brasileira se encontra com essas ideias é muito grande, muito complexo, são várias razões que Vários levam a fatores, né? vários problemas, exato, vários fatores que levam a vários problemas e que, portanto, pensar em uma única solução seria uma coisa, inclusive, completamente utópica e errada. Não faz nem sentido do ponto de Sim. vista sociológico mesmo. Porque o problema é muito maior, a complexidade da coisa é muito maior. E também, né, se você for olhar, o Marx, ele tentou implementar ali através do proletariado, mas eles são uma classe mais conservadora, né? Porque o cara Não, só quer ter uma família, o cara trabalha Não, ali, ele tá prosperando. E ele não trabalhava. É. Ele esqueceu dessa parte, assim, fundamental. O cara era sustentado pelo amigo. Não trabalhava. E o amigo herdou do pai. A fábrica era do pai, a indústria era do pai. O Engels não tinha nada. Quem construiu foi a família dele. Então aí é mole. Aí é fácil, né? Aí é moleza, né? Você querer fazer essas ideias e tal. Uhum. E pra gente ver, assim, como é uma coisa contraditória mesmo, né? Muito. E assim, eu acho também importante falar que, em termos de trabalho, a sociedade como um todo passou sim por momentos extremamente precários, por Sim, abusos, muito, né? de mulher, criança trabalhando exaustivamente, homens também, claro, trabalhando exaustivamente, assim, condições completamente insalubres.
Mas eu acho que é importante a gente deixar claro para a audiência que não é isso que nós defendemos quando estamos falando de trabalho, do mundo do trabalho, do mundo da economia. Não é isso. Isso aí é uma situação que realmente tem que ser resolvida, porque não faz o menor sentido você trabalhar numa condição insalubre e tal. Sim, Não é essa a ideia. concordo.